Da mesma forma que Salomão foi montado em cima daquele jumentinho, o Senhor também foi montado no jumentinho e atravessou as portas de Jerusalém e adentrou pelas portas de Jerusalém, proclamando ali o seu reinado profético, e ali o Senhor dá início ali um grande passo, queridos, para o homem, para a humanidade, cumprimento de uma profecia. Hoje nós vamos ao capítulo 14, falar de alguns dias que antecedem a crucificação do Senhor. Quando nós estamos no período da Páscoa, queridos, a gente tem muitas dúvidas a respeito da Páscoa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Páscoa, para que nós possamos entender. Amém? Abram suas Bíblias, vamos ficar de pés, e abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14, ainda com esse grande evangelista, São Marcos, nos ensinando, através da sua visão, aqueles momentos da Páscoa em que o Senhor Jesus esteve conosco. E nós vamos aprender mais e mais sobre esses momentos que o Senhor passou conosco. Então, Marcos capítulo 14, e nós vamos ler um versículo. É um capítulo muito longo, mas nós vamos ler apenas um versículo, que se encontra lá no versículo de número 38. Quero que todos vocês encontrem. Se você não trouxe uma Bíblia, chegue próximo de uma pessoa que trouxe uma Bíblia. Amém, amados? Todos encontraram, dê um glória a Deus. Amém. Vou ler aqui, que diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor essa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom e abençoador, porque o Senhor preparou esse momento para nós, antes da fundação do mundo, meu Pai. Usa, Senhor, usa-nos como um instrumento em tuas mãos, e abre o nosso entendimento para que essa semente possa ser plantada e que venha dar o seu fruto na estação correta. Tira de nós todo o cansaço, toda a dor, toda a opressão, todo o espírito contrário, tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. A Páscoa do Senhor, ela se aproxima, queridos. Não mais aquela Páscoa dos judeus, que foi instituída lá no Velho Testamento, quando Moisés, ele tira o povo do Egito e transporta para uma terra que o Senhor tinha dado a eles. Então, naquela noite, o Senhor, ele fala com Moisés e passa algumas ordens a Moisés, orienta Moisés acerca do que iria acontecer naquela noite. Ele pede para que Moisés passasse sangue do cordeiro no umbral das casas. Ele pede para que Moisés matasse um cordeiro e que ali eles comessem apressadamente e saíssem daquela terra, porque aquela era a Páscoa do Senhor. O Senhor levava o povo dele para uma terra que ele havia prometido. Então essa era a Páscoa dos judeus, queridos. Essa era a Páscoa dos judeus. O Senhor Jesus veio para um cumprimento de uma profecia, libertar o homem, não de um Egito material, mas de um Egito espiritual, tirar o homem que estava morto nos seus pecados e transportar para a graça do Senhor. Para isso ele pagou um preço, queridos, um preço muito alto. Pagou um preço de sangue, um preço de cruz. E a Bíblia diz que lá no versículo 14 ele vai iniciar com a perseguição ferrenha dos fariseus. Jesus, depois que ele entra em Jerusalém, ele passa pelo templo, faz ali a purificação do templo, ele tem alguns encontros
Mas a Bíblia diz que os fariseus, eles eram implacáveis ali, à caça do Senhor, procurando um ato falho para poder matar. Marcos vai falar isso desde o início do Evangelho até o final. Marcos vai falar sobre a questão da perseguição dos judeus. Então, queridos, logo no início desse capítulo 14, o Senhor vai estar ali sendo perseguido pelos judeus. Os judeus ali numa caça implacável, e Jesus, imediatamente, nos seus passos, ele vai visitar a casa de um cidadão chamado Simão, o leproso. Simão, o leproso, ali ele abriga o Senhor, e eles têm ali uma conversa. Nós poderíamos discorrer muito acerca aqui de Simão, o leproso, mas o foco vai ficar numa moça, numa jovem, que ela entra e ela derrama um perfume muito caro, um perfume nobre, derrama ali sobre a cabeça do Senhor. Um dos discípulos do Senhor, ele ali estranha aquela atitude daquela jovem e diz o seguinte: olha, esse perfume, ele poderia muito bem ter sido vendido, porque ele é um perfume caro, e ali ela derramou o perfume. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que a razão daquele apóstolo estar preocupado não era com o perfume. Ele estava preocupado, na verdade, era com o dinheiro e não com o perfume. O que ele estava mesmo mirando ali não era a questão do perfume em si, mas ele pensava no dinheiro, na possibilidade dele arrecadar alguma coisa com aquilo ali. Por isso a gente sempre fala, queridos, cuidado com a religiosidade, porque os religiosos, eles mataram o Senhor, levaram Jesus àquela cruz. Judas, ele estava preocupado muito com a questão do dinheiro. Ele levanta a possibilidade daquele perfume ter sido vendido e ter sido doado aos pobres. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, os pobres, eles sempre vão existir, e vocês, a hora que quiserem, podem doar alguma coisa para eles, mas eu nem sempre vou estar no meio de vocês. Então ele já apara ali as arestas de Judas, para que ele possa entender e para que o povo também possa ficar mais ligado no que ele estava ali anunciando. E ele diz: olha, essa mulher, ela anuncia com esse gesto ali, ela prepara, ela inicia os preparativos de um ato fúnebre que logo haveria de acontecer. Então Jesus, ele deixa essa mensagem. E os fariseus ali na casa de Simão o leproso, na cola do Senhor ali, para tentar pegar ele no ato falho. Mas Jesus sabia que os seus dias estavam se aproximando, não tinha mais muito tempo para ele. A partir do momento que ele cruza os portões de Jerusalém, a partir do momento que o povo proclama ele rei, e o rei que o povo proclamava era um rei que fosse lutar militarmente contra Roma. E na verdade Jesus veio num burrinho como um sinal de paz. Ele disse: olha, meu reino, ele não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. O rei que estava cruzando os portões de Jerusalém era um rei de paz, mas o povo, eles não entenderam, queridos. Então Jesus, ele parte dali da casa de Simão, o mago, para preparar a última ceia. Nesse intervalo, a Bíblia diz que Judas, talvez já movido já pelo demônio, Judas, ele vai negociar a traição ali com o Senhor, justamente com os religiosos. Judas vai negociar o preço pelo qual ele iria entregar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele acerta uma determinada quantia. Enquanto Judas negociava ali, atraía o Senhor se reunia numa casa. A Bíblia diz que o Senhor se reunia numa casa com os seus discípulos. Provavelmente, essa casa era a casa de João Marcos.
O mesmo Marcos que nós estamos aqui falando sobre ele e trazendo essa palavra a partir das suas lentes, a partir do seu ponto de vista. Então, naquela casa, a casa de João Marcos, ali com a sua mãe, eles acolhiam o Senhor. E Jesus ali faz os preparativos da ceia. Ele informa para os seus discípulos procurarem justamente esse local. Era um local que já estava preparado para ele ali. Jesus morava na Galileia e ele não tinha muita gente em Jerusalém, mas tinha essa casa, que era de João Marcos, que era um ponto de encontro para eles, e essa mesma casa foi a casa onde foi, depois da ressurreição, derramado ali o Pentecostes. Então Jesus, queridos, ele faz ali a ceia, a última ceia com os discípulos. E ele vai justamente ensinar aqueles discípulos ali como proceder, dizer, olha, na verdade eu digo para vocês que todas as vezes que for pregado o Evangelho, vai ser anunciado esse momento que eu estou tendo com vocês. Semelhantemente, aquele mesmo momento daquela mulher que derrama o vaso de alabastro na cabeça do Senhor e enxuga ali os seus pés com os cabelos dela, aquele mesmo momento o Senhor disse que seria anunciado. Enquanto houvesse Evangelho sobre a terra, ele seria anunciado naquele momento. Então Jesus vai ali fazer a sua última refeição pascal com aqueles discípulos ali. E vai ensinar para eles. Ali ele passa por um processo com aqueles discípulos ali, ensinando eles. A literatura vai dizer que Jesus há muito tempo queria ter um momento com aquelas pessoas, com aqueles discípulos. Mas infelizmente o tempo era corrido. Jesus disse, mas agora eu posso ter esse momento com vocês. E ali ele ceiou, partiu o pão com aqueles discípulos, distribuiu ali o vinho, ele disse, olha, isso aqui é o meu sangue, esse aqui é o meu corpo, isso vai simbolizar aí o meu corpo sendo repartido por vocês. Esse é o meu sangue que vai ser derramado, e vai ser derramado em favor de vocês, e vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, para que vocês lembrem disso, como um ato simbólico. Vocês irão fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Então, queridos, ali o Senhor distribui o pão, distribui o vinho, e ele faz um anúncio, uma revelação surpreendente. Ele diz, um de vocês hão de me trair. E ele falava isso justamente de Judas, que estava retornando da negociação. Judas já tinha tudo preparado. E Jesus vai dizer que um daqueles iria trair os discípulos. Os discípulos ali se perguntavam entre si, quem é esse camarada que vai te trair? Mas eles não conseguiram entender. Jesus vai dizer, aquele que põe a mão comigo no prato, e muitos colocavam, então eles não conseguiram entender. Jesus disse, o que tu tens de fazer, faz depressa. E ali ele conversa com os discípulos dele. E ele faz mais uma revelação, dizendo que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado, vai ser morto. Então Pedro disse, nunca, Senhor, nunca isso vai acontecer, porque enquanto eu estiver com o Senhor, eu não vou permitir, eu vou estar sempre comigo. Jesus vai falar para Pedro, se Pedro, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu já vai me negar. Antes que o galo cante, Pedro, tu já tem me negado. E Pedro continua insistindo, dizendo que não, que ele vai estar firme ali com o Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos até, eu sempre digo, nós temos até a boa intenção de que aquilo realmente é daquele jeito, que não, mas nós não temos a humildade de entender que a nossa estrutura humana, ela é falha, queridos.
Muitas vezes nós podemos até pensar que nós estamos com a bola toda, não, eu sou o cara e isso não vai acontecer, mas nós não somos suficientes, queridos. Precisamos muito da graça do Senhor. E o Senhor Jesus disse: Pedro, hoje tu vai me negar, Pedro. Pedro disse: não, Senhor, jamais eu vou te negar. E os outros discípulos disseram: olha, nós também não iremos te negar. E Jesus vai dizer: olha, a partir do momento em que o pastor for ferido, as ovelhas vão se dispersar. Mas Pedro insistia em que isso não acontecesse. Então, depois que Jesus reparte ali aquela ceia com eles, eles cantam ali alguns hinos. A Bíblia diz que eles cantam, eles louvam, e Jesus ele se dirige para o Getsemane, um jardim onde ele costumava orar. E a Bíblia diz que no jardim, o Senhor ali, ele vai ao jardim, leva seus discípulos ao jardim, passa algumas instruções para eles e diz: olha, vocês precisam aí vigiar. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Então o Senhor, ele se retira um pouco à frente e ali ele pronuncia uma frase que todos nós conhecemos. O Senhor vai dizer: Pai, sei que tudo é possível para ti, portanto passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, querido, isso talvez Pedro escutou quando ele disse: não, jamais eu vou deixar isso acontecer com o Senhor. Jesus, ele foi humilde o suficiente para perceber que o Espírito estava pronto, mas a carne, a natureza do Senhor Jesus era humana, queridos, e divina. O Senhor Jesus tinha duas naturezas. Ele sabia o preço que ele ia pagar, e ele diz: olha, eu estou profundamente angustiado, a minha alma está entristecida até a morte. E Pedro lá olhando, talvez com os olhão para ele lá, disse: não, eu estou firme aqui, Senhor. E Jesus disse: olha, eu estou profundamente entristecido, angustiado, a minha alma ela está angustiada, porque o Senhor sentia a presença da morte, queridos. E a Bíblia diz que ali ele suou como gotas de sangue. Suou como gotas de sangue. A gente não consegue imaginar. Você pode até tentar entender uma pessoa passando pelo pavor da morte, mas não consegue imaginar. Então o Senhor volta lá com os discípulos ainda estavam ali, muitos dormindo, e o Senhor vai acordar eles, pedir para que eles orem para que eles não caiam em tentação, não venham a cair em tentação. Esse foi o pedido do Senhor para eles, e por 3 vezes o Senhor vai lá acordar aquela turma ali. E quando ele chega na 3ª vez, diz: vocês podem levantar, porque é chegado o momento em que o Filho do Homem vai ser entregue. E a Bíblia diz que Judas veio ali ao encontro e beijou o Senhor, e com ele trouxe uma grande quantidade de religiosos armados, com faca, com vara-paus, a Bíblia diz, com um pedaço de porrete. Agora imagina uma igreja dessa armada. Não foram soldados, não foram gente de elite, foram os religiosos, queridos. É que muitas vezes no filme você vai ver aquele monte de soldados, mas não eram soldados. A Bíblia diz que eram os religiosos, os fariseus, o pessoal da casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Eles vieram buscar o Senhor. E Jesus disse: por um acaso eu sou algum malfeitor, pelo qual vocês venham armados com espadas, facas, varapaus para tentar me acertar? Mas a Bíblia diz, queridos, que ele foi manso como um cordeiro ao matadouro, e foi levado até a casa do sumo sacerdote pela madrugada. E lá na madrugada o sacerdote interrogou o Senhor. Jesus foi duramente interrogado pelos sacerdotes. Não foi policial, não foi juiz, foram os religiosos. Os religiosos que fizeram isso com o Senhor.
Por isso, queridos, a gente precisa ter muito cuidado, quando você começa a extrapolar o limite da sua fé, confundir fé com crença, crença com religião, e começa a seguir preceitos de homens. Quando você começa a seguir esses preceitos de homens, doutrinas de loucuras, a coisa começa a descambar por um outro lado. Isso é uma linha muito perigosa. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Como é que se conhece a verdade, pastor? Lendo a Bíblia, orando e chorando aos pés do Senhor. É assim que se conhece a Bíblia. Não foram soldados, não foram policiais, não foi o Ministério Público, não foi juiz, não foi o Supremo Tribunal Federal, ninguém. Foram os religiosos da época. Foram os caras que se diziam os donos da verdade. Foram lá, pegaram o Senhor, levaram à noite para uma casa, a casa do sumo sacerdote, e ali eles espancaram o Senhor, esmurraram o Senhor e condenaram o Senhor. Foram esses camaradas que fizeram isso, queridos. E lá fora, a Bíblia diz que lá fora no pátio se encontrava alguns discípulos do Senhor. Um deles era Pedro. Quando uma senhora olhou e disse: eu te conheço. Eu não sei de onde, mas eu acho que eu te conheço. Eu acho que tu é um seguidor desse que está aí dentro. E Pedro disse: eu nunca vi ele. Não conheço ele. O galo canta 2 vezes e Pedro já nega o Senhor ali por várias vezes, queridos. Então Pedro vai sair dali profundamente angustiado também, porque ele viu que ele não tinha estrutura para aquilo que ele falou. Muitas vezes na empolgação a gente grita, fala, bota o pé, e o camarada dá-lhe cada chute ali no chão e sai, Satanás! Mas Satanás não sai, queridos, pisando no chão com força. Não é assim que Satanás sai. O cara bota a Bíblia, pula, dá salto, vira cambalhota e ordena o Satanás para Satanás sair. Satanás não sai desse jeito. Como é que Satanás sai? O Senhor vai ensinar lá no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa é a fórmula, queridos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém com vários cavalos de guerra, com uma equipe, uma elite de primeira, mas não foi esse Jesus que foi esperado. O rei que se esperava em Jerusalém, segundo os profetas, era um rei de paz, e como de fato ele veio montado num burrinho. Mas o povo esperava um rei que fosse detonar, que fosse disparar, quem sabe, mísseis em cima de Roma. E não era esse rei. Então Pedro sai dali muito entristecido, porque ele sabia que ele era limitado, a condição dele era limitada. Jesus, ele passou por um sofrimento muito grande, queridos. Naquela noite, ele foi espancado, esmurrado, rasgaram as roupas dele e levaram ele no dia seguinte a um tribunal romano. Mas ele já havia sofrido muito nas mãos dos religiosos. Os religiosos acabaram com ele. No início de Marcos capítulo 14, você vai olhar no primeiro versículo, os religiosos, eles estavam na cola, eles não arredavam um pé, estavam na cola. E no final de Marcos, os religiosos ali, eles se proclamam que eles destruíram o Senhor. Eles gritaram vitória quando eles condenaram o Senhor. Mas domingo a gente vai estar falando sobre essa condenação e as palavras que o Senhor falou para Pilatos. As palavras que o Senhor Jesus vai falar para Pilatos, onde está o triunfo do Senhor?
porque até então o julgamento foram dos religiosos. Jesus já havia feito um grande estrago espiritual no meio daqueles religiosos. Os religiosos, eles estavam cegos por uma doutrina que nem mais eles entendiam. Dias antes, Jesus vai sentar numa pedra e vai chorar, e vai dizer: Jerusalém, que mata e escraviza os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, Jerusalém. Jesus já profetizava a respeito desse momento. Então esses últimos dias que precedem a crucificação de Jesus foi muito sofrido. Jesus sofreu muito na mão dessa turma. Trazendo o que, pastor? Uma mensagem aos nossos corações, que a nossa guerra, queridos, parafraseando aqui Paulo apóstolo, a nossa guerra ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades, contra dominadores espirituais que a gente não consegue ver. A nossa luta é contra esse tipo de coisa, contra espíritos fortes, malignas que nós não conseguimos ver. Muitas vezes nós olhamos e até achamos o nosso próximo esquisito, achamos o nosso próximo o nosso inimigo, mas na verdade o nosso inimigo ele é muito mais forte, queridos, do que o nosso próximo. Por isso Jesus ele vai, no final de tudo, perdoar a humanidade, porque ele sabe que quem está por trás disso aí é alguém muito mais forte, queridos, no qual ele venceu lá naquela cruz. Mas a gente precisa ter muito cuidado com os religiosos, com a religião, queridos, porque é muito perigoso quando você cruza uma linha que você não consegue mais entender. Eu sempre falo que em 1978, aí um maluco aqui nas Guianas Inglesas, ele matou 920 pessoas num suicídio coletivo em nome de um suposto Deus, queridos. Um cara chamado Jim Jones, maluco, em nome de um Deus que só estava na cabeça dele, levou 920 pessoas aproximadamente a um suicídio coletivo. A gente precisa ter muito cuidado quando alguém diz: olha, eu estou começando a ouvir coisas, eu estou começando a ver coisas, porque você pode até me perguntar: pastor, mas o senhor não crê? Claro que eu creio, claro que eu creio, mas não de uma forma banalizada como a gente vê hoje aí, não de uma forma avacalhada como a gente vê isso aí hoje numa quantidade muito grande, porque Deus não vai se propor a esse papel, queridos. Deus fala aos nossos corações, com certeza Deus fala aos nossos corações. Deus faz o milagre hoje, pastor, com certeza Deus faz o milagre hoje, mas não dessa maneira banalizada, porque o Senhor, Ele vai dizer para que Ele veio. Então, queridos, que nós possamos cada dia mais estreitar aí a nossa intimidade com o Senhor, o nosso tempo de qualidade com Deus, orar, vigiar, coração com coração, e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, que o teu servo escuta. Se você tem uma dor, você diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E não ordenar a Deus para que Deus te cure, não ordenar para que Deus te dê bênção, porque Deus não é teu servo, não é teu escravo. Nós é que somos servos do Senhor. Os papéis estão invertidos, queridos. Hoje o camarada pisa, pula, grita e ordena que Deus, se não der algo que ele pediu, ele cai fora. Estamos fazendo o caminho ao contrário, queridos. É fazer como disse aquele homem lá: Senhor, se quiseres, tu pode me curar, se quiseres, tu pode me libertar, Senhor, se tu quiseres. Não é se eu quiser. Jesus disse: Senhor, tudo é possível a ti. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja primeiro
respeitado a tua vontade, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, queridos, e te dê a paz em nome de Jesus. E vamos ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Estamos na época da Páscoa, queridos. A gente vê muita gente comemorando aí a Páscoa de muitas formas. Agora você sabe um pouco sobre a Páscoa. Isso é Páscoa, queridos. Esse amor é com fraternização, é passagem, é mudança de atitude. Pastor, e o coelho? O coelho está firme e forte aí fora. E o ovo da Páscoa, pastor? Vou jogar fora. Não jogue, me dê, que eu devoro esse ovo da Páscoa. Aliás, uma Páscoa sem ovo, queridos, não fica muito legal. Me dê que a gente devora esse ovo da Páscoa. Não vamos confundir o comercial com o espiritual.